outra. Olá, boa tarde a todos. Obrigada aí mais uma vez, né, por estarem aqui conosco na nossa live. Estamos ao vivo aí no YouTube, no Instagram. A gente está tendo um pequeno probleminha aqui no LinkedIn, que a gente já vai resolver, né? Queria agradecer mais uma vez a Louane, né, por estar aqui conosco, né, Louane, e para continuar falando mais um pouquinho sobre o formulário I9. A gente já conversou semana passada sobre a importância, né, de como preencher e de como a gente validar esse formulário I9, e hoje a gente vem falar um pouquinho, né, sobre como evitar aí, enfim, problemas, né, e como se precaver, como auditar, enfim, esse formulário para que a gente esteja em conformidade. Lô, obrigada mais uma vez, eu vou passar a bola para você, e enquanto você vai falando aí com o pessoal, eu vou ajustar aqui o LinkedIn, tá bom? Perfeito. Então, mais uma vez, quero agradecer demais, né, pela oportunidade, pela presença, e vamos abordar esse tema que é bastante importante. Então, hoje, vamos fazer um café expresso, né, do tema. Evite penalidades e proteja a reputação da sua empresa. É um ponto que eu gostaria de ressaltar bastante, porque muitas vezes ter todos esses passos aqui que a gente vai conversar feitos e né, sob controle, vai proteger também a sua marca, também a reputação da sua empresa, né? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer é como são calculadas as penalidades, né? Então, puxa, aconteceu, fui auditado, tinha um erro, eu não sabia. Como é que eles vão calcular, né, esses possíveis até 28 mil dólares, né, por infração e tal? É um cálculo mensurado pelo tamanho da sua empresa, se existe ou não uma recorrência, né, desses pontos com o I9, essas incorreções, né, dos arquivos ali usados, o número de infrações ocorridas, constatadas durante a auditoria naquele momento, e qual a gravidade dessas infrações, né? Se foi algo totalmente consciente, de certa forma, ou se foram cenários distintos desses. E quais são as agências que podem iniciar uma auditoria? Então, o Departamento Laboral tem, né, um setor de auditoria. Isso está bastante relacionado também aos próprios processos de visto, né, que podem também passar pelo Departamento Laboral com determinação de salário, com certificação laboral, e eles que dão os parâmetros de como vão ser as postagens dos cargos, né, os parâmetros, e eles inclusive nos dão características de certos cargos e posições, limitando ali as atividades que as pessoas podem exercer no dia a dia, para que a gente não tenha uma duplicidade ali, né, contratar uma pessoa para um cargo, mas ela na realidade exercer mais cargos, enfim. Temos o AIS, né, e temos agências antifraude da própria USCIS, fomentadas por taxas pagas ali, em especial nos processos de L1A, L1B e H1B. Quando é a primeira vez que um beneficiário está aplicando, a gente
tem essa taxa de $500, que vai como recurso para essas agências antifraude, né, onde esses auditores muitas vezes contatam as empresas por telefone, contatam as empresas durante as entrevistas de visto e potencialmente até mesmo o IRS, né, dependendo de como está sendo o pagamento dos impostos, né, relacionados a essas vagas e tudo mais. Lô, sem querer interromper o teu raciocínio, mas interrompendo, você sabe que nessa de auditoria, teve um dos meus clientes que o pessoal do Departamento do Trabalho foi lá e perguntou, enfim, né? A gente tem alguns expatriados na unidade e eles quiseram checar, enfim, o que eles estavam fazendo lá, quanto tempo eles estavam lá, que visto, etc, etc. Enfim, foram meio checar se tudo aquilo que estava lá exatamente estava tudo correto. Enfim, então acontece, né? Isso que eu quis trazer Sim, aqui. não, e é muito importante, porque como os Estados Unidos têm esse princípio da boa-fé e tem um ponto frágil ali, porque são muitas pessoas, o país é enorme e não tem tantos agentes, não tem tantos funcionários. Então, não é fácil para eles terem essa presença aí no país todo para fazer essa checagem. Então, muitas vezes existe uma sensação de impunidade, né, que não é muito realista, é mais pela dificuldade que eles têm de alcance às pessoas pelo staffing ser limitado, né, do que necessariamente não existir uma checagem. Uhum, uhum. E tudo isso que você comentou tem a ver com um ponto que a gente até trouxe na live anterior, que é ter coerência ali, ter um dossiê de aplicação desse visto bem real. Por quê? Porque é isso que eles vão comparar, né? Então, assim, o que foi informado ali está condizente com a realidade, né? Sim. Se você afirmou que ia pagar um salário X, é isso que a pessoa está efetivamente recebendo, Uhum. né? E então tem esses pontos. Outra questão que eu gostaria de trazer hoje é a repercussão do tema, podendo afetar a marca da empresa, né? Macular a imagem da empresa, inclusive de uma forma até irreparável, porque se isso, né, sai em mídia, pode causar ali uma resistência dos seus clientes, né, Sim. uma preocupação, inclusive, dos clientes em continuar, manter uma relação de negócios com a empresa. Então, é um ponto de atenção importante. Então, vamos falar bem brevemente de estratégias para a gente se preparar caso exista uma auditoria dessas e como que a gente protege o negócio, né, para que ele continue operacional e continue fluindo mesmo, que algo nesse sentido ocorra. Então, o ideal é ter profissionais, ou pelo menos um profissional, uma consultoria treinada, que saiba verificar todos os documentos antes de subir o I-9 Form, né, ou fazer a verificação. Por quê? Porque cada tipo de visto pode ter um set ali de documentos, um conjunto de documentos diferente, dependendo do cenário. Então, a forma que eu vou verificar uma pessoa com L1A válido vai ser diferente da autorização de trabalho de uma esposa ou esposo desse mesmo L1, né? Uhum. Então, ter profissionais que têm esse conhecimento e essa capacitação. Tenha um profissional para revisar os contratos de terceiros, os outsourcings, né, que você contrata para estar fisicamente presente na sua empresa ou para representar a sua empresa. Por quê? Isso pode também afetar a sua reputação, né? E se eles não estiverem
mesmo em contrato, totalmente responsáveis por essas verificações de I-9, de autorização de trabalho e tudo mais, da parte deles, né, como empresa, é possível que sem qualquer culpa, sem qualquer conhecimento, você possa sofrer consequências também, né, dessas más escolhas do seu terceirizado ali. Uhum. Manter arquivos completos, e aí eu vou repetir algo da live passada, que é por 3 anos do momento da contratação, se esse funcionário continua com você, e 1 ano após a demissão de colaboradores. Outro ponto importante é faça auditorias internas, realize correções necessárias ali no seu I-9 Form assim que forem constatadas, né? Tudo isso contribui para a questão de boa-fé, porque erros acontecem, né? Às vezes uma data, alguma coisa que foi digitada incorretamente. Então, a melhor prática é, assim que verificado o erro, já tomar uma ação, né? Outro ponto importante de contratações, podendo ser contratações diretas, um W-2, ou até mesmo um 1099 que fica mais presente na sua empresa, ou outsource, são os seguros profissionais, né? Aqui nos Estados Unidos a gente tem muito essa questão de seguros, de certificações, então sempre verifique, né, a validade ou até a necessidade de certos profissionais de terem certas licenças, certos seguros, para não ter surpresas aí. E, bom, por fim, eu quero endereçar aqui quais são as obrigações, né, dos colaboradores e como é que a gente pode recomendar ali que eles cumpram, né, esses requisitos. Então, o I-9 Verification, ele deve ser realizado dentre 3 dias da realização de uma contratação de um funcionário direto. Então, eu quero um funcionário no meu payroll, né, na minha folha de pagamento, eu preciso realizar esse I-9 Verification dentro desse prazo. Repetir aqui a questão de como e quando manter os arquivos, eles podem ser arquivos eletrônicos, podem ser arquivos físicos, mas tenha toda a documentação, pelo menos uma cópia, né, do que foi usado para fazer essas verificações e como elas foram realizadas, quais os processos e procedimentos que vocês cumpriram, novamente, por 3 anos da contratação desse colaborador e por até 1 ano depois da demissão desse colaborador. Outro ponto que é muito recomendável é ter políticas internas muito bem estabelecidas, de horário de trabalho, de como vocês vão conduzir os feriados, que feriados vão ser, né, obrigatórios ou observados, né, ou não, políticas de horas extras, porque com políticas bem estabelecidas e cumpridas, né, você evita muita dor de cabeça. Uhum. Ter coerência ali nas informações prestadas, então, nesse arquivo que você vai guardar internamente, ou nas aplicações de visto, se for o caso, né, no momento de conduzir a contratação dessas pessoas, de buscar vagas no mercado, ter uma clareza e uma coerência em todas as informações que vão ser públicas ou até mesmo internas, para que elas estejam coesas, né? Respeitar as práticas salariais locais. Aqui nós temos também essa grande diferença de cada, às vezes, condado, porque cada local aqui nos Estados Unidos tem um custo de vida diferente, regulamentos de impostos diferentes, né? Então é muito importante entender esses padrões salariais locais e respeitá-los também. Outro ponto de atenção é ter muita clareza nas suas políticas de trabalho remoto, especialmente quando a gente está falando de pessoas
que dependem de um visto temporário de trabalho, né? Ou estão aqui temporariamente, porque muitos vistos precisam que a gente justifique a presença física dessa pessoa. Certo. Né? Então, políticas não tão claras, não tão bem estabelecidas sobre como vai funcionar esse trabalho remoto e o quão próximo da empresa realmente essa pessoa está, né? Podem aí eventualmente afetar essa relação laboral. Outra recomendação aqui seria realizar treinamentos necessários para atender os padrões dos seus serviços oferecidos. E isso é geral. Tanto o que você promete como o core do seu negócio, mas como o seu RH, né, interno, como os seus funcionários, para que a gente não adote práticas, às vezes, que podem ser comuns fora dos Estados Unidos aqui, mas que aqui podem trazer aí consequências por regulamentos específicos contra a discriminação, por exemplo, né? Uhum. Então, treinamentos são essenciais para a gente padronizar e evitar, né, surpresas. Quero reforçar a questão de licenças, certificações, alvarás, que tudo isso esteja em dia. Gente, às vezes, uma inspeção por conta de fire extinguisher, né? Pode acontecer, esse tipo de auditoria do condado. Então, assim, que a gente não abra portas para questionamentos, né? Então, às vezes, uma coisa tão simples quanto essa, estando vencida, a gente pode abrir portas para outros questionamentos mais intensos. Então, esses eram os pontos que eu gostaria de compartilhar hoje. Legal, Lô. Não, tem muita coisa importante do que você disse, né? Por isso que do lado do RH, a gente sempre começa no sentido, entendendo a descrição de cargo, entendendo o tamanho dessa função, para a gente poder entender o que o mercado oferece, qual é o salário que está sendo pago, né? Tanto para você ser competitivo no mercado e atrair pessoas, né, para aquela posição, mas também para você estar cumprindo um requisito aí de dentro do visto que você está solicitando, né? Ou, enfim, dentro de todas essas abordagens. E outro ponto importante que você falou, que são as políticas, e às vezes as pessoas acham que ter o Employee Handbook não é, né? É muito grande, é muita política, mas ele vai dar para a gente o suporte necessário para a comunicação entre o empregador e empregado sobre as políticas e posturas de como que a empresa ela está alinhada com as legislações locais, né, do estado e federais, e como ela implementa essas práticas e o que ela espera desse funcionário dentro da empresa. Então, são pontos importantes quando a gente olha na perspectiva de RH para deixar aí a bola bem redondinha. Perfeito. Né? Pessoal, gostaria de agradecer. A gente teve um problema no LinkedIn, mas a gente compartilha depois esse vídeo lá para vocês, enfim, acompanharem essas informações que é tão importante. Lô, obrigada mais uma vez pela tua participação. Foi ótimo, sempre informações aí bastante relevantes para a gente fazer aquele nosso to-do list interno e avaliar onde é que a gente pode, enfim, deixar o nosso processo ainda mais compliant, né, em linha com os requisitos legais aí relacionados, seja à imigração, seja né, ao departamento trabalhista, seja aí, enfim, nos pagamentos de impostos. Tá bom? Pessoal, obrigada mais uma vez, o tempo extrapolou um pouquinho, mas foi ótimo aí, a gente compartilha o vídeo dessa live com vocês. Obrigada. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.